Segunda Crônicas 7, do 11 ao 15. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Bem, se você conhece um pouco desse texto, um pouco mais de Crônicas, lendo, você vê que esse é o melhor momento da história de Israel. Segunda Crônica 7 é o melhor momento da história de Israel. É o melhor momento onde o povo, no caso Salomão, o rei, ele está com o seu povo, e o povo de Israel é o momento onde tem toda a paz possível. O nome Salomão quer dizer paz. E o Salomão vive num momento de paz. Ninguém quer lutar contra Israel, ninguém quer lutar contra o povo de Deus, ninguém quer ir para a guerra contra eles, ninguém quer fazer nada contra eles. Ele acabara de construir o templo de Israel, o templo do Senhor, aquilo que vocês talvez já viram em fotos, talvez uma das obras mais bonitas, ou as maiores obras já construídas por mãos humanas, foram construídas através de Salomão. Salomão construiu um templo maravilhoso, todo de ouro, revestido de ouro por dentro, com as melhores peças possíveis, as melhores coisas possíveis. O povo mais rico, era o momento mais rico da história de Israel. Eles tinham muito dinheiro, tinham tanta coisa, não existia um melhor momento, riqueza, paz, dominavam sobre várias nações. Davi, o pai de Salomão, o rei Salomão, tinha dominado muitas nações, e todos tinham medo de Israel, todos tinham medo daquele povo. Era um grande exército. O exército de Israel talvez era dos maiores, que nem hoje existe tantos exércitos tão poderosos, com tantos números de pessoas como existiam na época de Salomão. Você vê um povo, a melhor época da sua existência. Só que, apesar de ele estar vivendo o melhor momento da sua história, o melhor momento da época de Israel, um tempo de paz maravilhoso, tudo dando certo, tudo correndo bem, tudo como nunca aconteceu na história de Israel e nunca ia acontecer depois. Você vem no encontro no versículo 13. Vamos reler o versículo 13. Que fala assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. De alguma forma aqui Deus está falando assim: olha, se eu fechar o céu, Ele está dando uma condição provável que algo iria acontecer. De um tempo maravilhoso, que algo espetacular que estava acontecendo sobre Israel, o melhor tempo da época de Israel, aqui Deus já estava avisando que algo poderia acontecer. Nosso Deus é maravilhoso, que Ele nos mostra, Ele nos fala algumas coisas, nos mostra o que pode acontecer se nós não andarmos no caminho do Senhor. E aqui Deus está falando: olha, se você não andar no meu caminho, se você não andar comigo, existem algumas possibilidades de acontecer na vida de vocês. Se eu fechar os céus, quer dizer, se parar de chover, se parar de ter abundância de comida, se parar de ter de coisas boas, se nós começarmos a pecar, se nós começarmos a transgredir a lei de Deus, se nós começarmos a desagradar as coisas de Deus, se nós começarmos a fazer as coisas conforme nós queremos, Deus está mostrando: olha, se você fazer isso, eu vou fechar as portas dos céus. É tão interessante porque Deus, de um lado, está falando tantas coisas. Olha, você fez aqui um templo maravilhoso, maravilhoso. Mas, olha, se eu fechar as portas dos céus, e você começa a ver por que isso iria acontecer, porque aquele povo começou a colocar deuses nas suas casas. Depois, quando passou muito tempo, aquele povo começou a trazer deuses. Começou a ser povo que fazia tudo como queria, era rebelde, era desobediente, tinha pecado no seu povo, na sua nação. Era um povo completamente errado, era um povo que fazia tudo o que queria. Depois que passou o tempo de Salomão, aquele povo começou a pecar, começou a desagradar a Deus. Sabe, talvez nós não chegamos e olhamos para o que nós temos vivido hoje.
Nós não olhamos para tudo que nós estamos vivendo e as condições que estamos passando hoje, sabe? E olhamos para as pessoas fazendo tudo o que querem fazer, a rebeldia, o pecado, outros deuses, a destruição, pessoas se matando por nada, porque somente comentou alguma coisa, ou porque roubou alguma coisa, ou porque fez outra coisa, sabe? É como se nós olhássemos para a nossa situação, para o nosso país e talvez enxergássemos que Deus fechou a porta dos céus. É como se nós olhássemos para nosso horizonte e enxergasse que não tivesse mais condição. Sabe, eu acho que eu não sou o único que penso dessa forma. Que nosso país está vivendo um momento terrível, um momento triste. E quando nós olhamos Deus falando, se eu fechar as portas dos céus, se eu começar a parar de abençoar o seu povo, quando isso acontecia, quando Deus fechava a porta dos céus, quando havia pecado, quando havia destruição, quando havia rebeldia, desobediência, a possibilidade, a probabilidade de Deus não escutar o seu povo era quase total. Quando o povo começava a entrar num caminho completamente errado, de destruição, de pecado, um caminho completamente que desagradava a Deus, sabe o que acontecia? Deus parava de mandar, Deus parava de escutar o seu povo, Deus só mandava um profeta para exortar. Será que Deus tem escutado a oração do povo dessa cidade? Será que Deus tem escutado a oração do nosso povo? Sabe? Será que Deus tem escutado? Quando isso acontece, quando Deus fecha os céus, é o momento quando o povo de Deus se torna escravo. O povo de Deus se torna escravo do mundo. Vamos lá, Salomão viveu a melhor época da sua terra, do seu povo. Melhor época da história de Israel. Mas Deus estava anunciando que aconteceria alguma coisa terrível. Aquele povo, futuramente, por desagradar a Deus, por fazer o que queria, da forma que queria, do jeito que queria, aquele povo perdeu a sua terra, perdeu toda a sua riqueza. Aquele templo maravilhoso que Salomão construiu, fora destruído, fora quebrado. Aquele povo que Deus falou, que prometeu toda a abundância, todo o amor, aquele povo seguiu os seus próprios caminhos. E a Bíblia fala que isso nos tornou futuramente um escravo, um povo escravo. E nesse momento, nessa manhã, querido, eu quero olhar o versículo 14. Depois que lemos o 13, Deus dando a condição, falando que provavelmente fecharia as portas dos céus por causa de pecado, por causa de coisas erradas, destruição. Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É interessante que Deus aqui, Ele dá uma condição, é como se Ele machucasse o povo e logo em seguida, assim, se você se machucar, você toma esse remédio que vai melhorar. É mais ou menos assim. É que Eles dão a condição, olha, quando vocês caírem, largarem a mim, quando vocês estiverem no poço e tiverem uma vida completamente destruída, uma vida completamente errada, quando vocês se tornarem escravos lá e esquecerem que existia um Deus que resgatou você do Egito, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vejo aqui algo interessante, talvez como voltar a ser ouvido por Deus, como Deus resgatar-nos outra vez, como Deus falar novamente, como Deus mudar a nossa história. E eu vejo o primeiro ponto aqui, se o meu povo, aqui dá uma condição, se o meu povo, quem é o povo de Deus? Somos nós, amém? Eu e você somos o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está dizendo, se o meu povo que se chama, nós somos o povo de Deus, que se chamamos pelo nome de Cristo, que somos o exército de Deus. Nós precisamos entender que nós temos a autoridade dos céus, que nós somos o povo escolhido, a nação eleita de Cristo nessa terra. Que eu e você não estamos aqui por acaso, que nós não nascemos por acaso. Mas o Senhor escolheu a cada um que está neste lugar. E o Senhor tem um propósito na vida de cada um que está neste lugar. Ontem um dos meninos que pregaram falou no Salmo 139, quando Deus diz que antes de nós nascermos, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias, das nossas vidas no seu livro. Tudo que você está passando, tudo que você está passando hoje, o Senhor já tinha colocado lá. Sabe, nós somos o povo de Deus.
a nação eleita, o povo escolhido de Deus, que chamamos embaixadores de Cristo nessa terra. Se eu e você não entendemos isso, se nós não vivemos como um povo de Deus, meu irmão, para que nós estamos aqui? Se eu e você não reconhecemos que Cristo é o cabeça, e existe um exército, e que nós estamos guerreando nesse exército, que eu e você somos um time, e nós temos uma ação, que nós temos um alvo, que nós temos um propósito, o que nós estamos fazendo aqui? Meu querido, nós temos um propósito nessa terra, nós fomos chamados para uma razão, para um motivo. Se você vê um exército, né, eu gosto de ver filmes de guerras, né, espero que você não me discrimine, porque eu gosto de filmes de guerra, mas num filme de guerra sempre tem o exército tem o seu padrão, eles têm um padrão único, eles têm uma vestimenta única, eles têm o mesmo tipo de camisa, o mesmo tipo de boné, a maioria deles tem o mesmo armamento, eles têm um padrão, eles sabem qual são o propósito deles, eles sabem qual são o motivo deles. Queridos, como eu falei, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos entender porque eu e você estamos aqui. Nós não estamos aqui porque estamos aqui somente, mas porque o Senhor nos chamou, porque nós temos um compromisso nessa nação. Nós temos um compromisso nessa terra. Nós não somos um povo sem compromisso. Nós não somos pessoas descompromissadas, mas eu e você temos um compromisso nessa cidade. Eu e você temos um compromisso nesse estado, nesse país. Já quebrei 2 copos nos jovens. Eu e você temos compromissos, um compromisso. Somos um exército chamado por Deus. Meu irmão, não foi o Zé da esquina que te chamou. Não foi o teu líder de célula que te chamou. Não foi o seu supervisor, não foi o pastor que te chamou, não foi o rei da cidade, o prefeito da cidade, mas foi o Senhor Todo-Poderoso que te chamou. Meu querido, há um povo muito grande lá fora, está se intitulando como povo de Deus. Há um povo muito grande lá fora, que tem falado que é o povo de Deus. Maior é o número dos desigrejados, como você pode talvez tentar dizer ou falar, ou aqueles possam melhorar, os desviados. Maior são o número dos desviados na igreja brasileira do que dentro da igreja. Dizem 30 milhões de pessoas na igreja e 40 milhões lá fora. Mas, meu irmão, sabe por que talvez isso está acontecendo? Porque essa igreja tem esquecido que somos a igreja do Senhor. Temos colocado talvez títulos, coisas, para falar quem nós somos. Mas nós somos filhos do Rei Todo-Poderoso. A função da igreja, a função minha e sua, não é colocar a placa ou somente o slogan de uma igreja, mas sim representar Cristo lá onde nós estamos. Dizer que somos seguidores fiéis do amor ao Senhor. Que onde nós irmos, falamos aqui, ali está um representante de Cristo, ali está um pequeno Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Precisamos viver como um povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós nos chamamos como povo de Deus, porque somos povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. E diz a consequência, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, para que o Senhor venha ouvir outra vez o clamor da igreja, para que o Senhor venha ouvir outra vez o clamor de uma cidade, de uma nação. O espírito de arrogância não pode dominar, o espírito de soberanismo não pode dominar, o espírito de prepotência, de arrogância, de orgulho não pode dominar. Quando nós vamos talvez ver a história de Nínive, o povo de Nínive, aquele povo era um povo completamente pecador, que tinha deuses. Mas quando Deus disse que iria destruir aquela nação, mandou Jonas, o profeta, falar para aqueles povos de Nínive, pessoas de Nínive, que iriam destruir, que ia ser destruída aquela nação. Aquele povo ficou muito louco, ficou desesperado, ficou morrendo de medo. Eles ouviram a voz falando assim, olha, Deus vai destruir essa nação se você não se arrepender, se vocês não se humilharem.
Aquele povo começou a pregar um jejum de todo mundo. Meu irmão, as crianças, os cachorros, os animais, os bezerros, os bois, todo mundo ficou de jejum. Todo mundo. A Bíblia fala que eles pegaram roupas, sacos de batata, rasgaram as suas roupas, colocaram vestes sujas sobre eles e começaram a se humilhar. A Bíblia fala que Deus teve compaixão daquele povo e não o destruiu. Se eu e você somos o povo de Deus, chamados por Cristo, escolhidos por Cristo, se nós queremos ver uma condição mudando, uma situação sendo mudada, transformada, se nós queremos uma cidade mudada, transformada pelo amor de Deus, se nós queremos ver um Brasil mudado, um dos primeiros pontos importantes que Cristo nos mostra é a humilhação nossa. É o quebrantamento do nosso coração. É nós reconhecemos a inferioridade que nós devemos ter em relação a Deus. Nós devemos entender que Deus é soberano e Ele, para trabalhar em nossas vidas, nós precisamos diminuir. Que Deus Ele não põe a sua graça, o seu poder em alguém que se acha mais do que Ele. Não basta somente rasgar vestes, mas precisamos rasgar o nosso coração. Precisamos rasgar lá dentro e pedir misericórdia a Deus. Deus, muda a nossa situação, muda o nosso país. Se eu perguntasse para vocês, eu não quero ninguém levantando sua mão, por favor. Mas quantos de nós rasgamos nosso coração em jejum, em choro por nosso país ou por nossa cidade? Quantos de nós, talvez um dia, jejuou de verdade, chorando e clamando por misericórdia nessa nação? Talvez nós não nos preocupemos com o que nós estamos vivendo. Talvez nós não estamos realmente crendo no que a palavra do Senhor está dizendo. Nós precisamos nos quebrantar todos os dias. Nós precisamos quebrantar nosso coração todos os dias. Nós precisamos chorar do Senhor, pedindo misericórdia todos os dias. O Senhor quer uma nação mudada, transformada. Nós precisamos nos humilhar diante dos pés do Senhor. Uma terceira opção que Deus nos mostra, uma terceira atitude que Deus nos mostra para que Ele venha escolher, que Ele venha ouvir o nosso clamor, que Ele venha mudar a história que nós estamos vivendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é algo que deixamos para uma segunda opção, uma terceira, quarta opção. Orar, buscar a Deus. Daí encontramos tudo que é tipo de desculpas, né? Pastor, é que eu acordo muito cedo, é que eu durmo muito cedo, durmo muito tarde, eu trabalho muito. Pastor, é que eu tenho tantas coisas para fazer, sabe como que é, né? A minha esposa, eu tenho 2 filhos, meus filhos são terríveis, olha, parece que tem um negócio neles, misericórdia, faz um desencapetamento neles aí, tá ruim, sabe? Nós damos várias razões para Deus, para que nós não oramos. Dizemos várias coisas para Deus, mas podemos falar depois para Deus, Deus, está dando tudo errado, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso, sabe? A oração nos dá a direção das nossas vidas. A oração, quando nós oramos, é como um barco à vela. Ele começa a soprar, ele começa a nos levar na direção que Ele quer nos levar. Nós precisamos entender que quando nós oramos, o Senhor realmente ouve a nossa oração. Que Ele é um Deus que é bondoso, um Deus que inclina os seus ouvidos para o seu clamor. Que o nosso Deus não é um Deus surdo, que não está preocupado com o que passamos, mas ao contrário, Ele é um Deus sensível, amoroso, que quando você chora, Ele escuta o seu clamor, Ele vai ao seu consolo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor, quer dizer que Ele está se preocupando conosco. Mas precisamos orar. Não sei quantos conhecem, já leram, na verdade todo mundo já ouviu falar sobre o rei Davi. Mas o rei Davi, imagine, um homem que toma conta de um império todinho, do reino todo. Um homem muito rico, muito ocupado, né? Talvez você possa ser, pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada, né? Mas eu quero que você veja, rei Davi. Rei Davi, para você ter ideia, ele tinha 8 mulheres, né? Imagina, uma dá trabalho, imagine 8, misericórdia. 8 mulheres, 10 concubinas, dá quase 18. Meu Deus, aquele cara deveria ficar doido, né? 18 mulheres. Cuidando de 18 mulheres. E tinha 22 filhos. Meu irmão, quantos aqui já tem 22 filhos?
22 irmãos. 22 tios. Ninguém tem aqui. Meu Deus. Você encontra aqui Davi, o rei Davi. Tão ocupado, tão cheio de afazeres, tão cheio de trabalhos, cheio de obrigações, porque ele precisava mandar o exército para a luta, que ele precisava mandar o exército para guerrear, precisava discutir situações e coisas para fazer. Mas você encontra o rei Davi, e Salmo 5,3 fala assim: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Sabe, um homem tão ocupado, mas de manhã ele entendia que era obrigação dele, ou durante o dia a obrigação dele estar com o Pai. Era obrigação dele estar com Deus. Meu querido, depois do rei Salomão, rei Davi, na verdade o rei Davi foi o maior rei que houve em Israel. O rei mais lembrado em toda a história. Sabe por quê? Porque ele era um homem de oração. As suas lutas, as suas guerras, ele não perdia a guerra, ele não perdia a luta, sabe por quê? Porque de manhã ele consagrava a sua vida diante do altar do Senhor. Tudo na vida de Davi dava certo, tirando o pecado que ele esteve sobre a vida dele, mas tudo na vida de Davi dava certo, porque ele orava diante do Senhor todos os dias e consagrava os seus caminhos. Nós precisamos consagrar o nosso caminho a Deus, precisamos deixar que Deus venha trabalhar nos nossos corações. Susanna Wesley, mãe de John e Charles Wesley, os maiores avivadores, uns grandes avivadores da história do cristianismo, dos homens que levaram a palavra de Deus e ganharam milhares e milhares de pessoas. Susanna Wesley tinha 19 filhos, também é bastante filho, mas gente, 19 filhos. E ainda, assim, aquela mulher orava de 1 a 2 horas todos os dias. Imagine, meu irmão, minha querida, ou irmã, você que tem aqueles 3 filhos, eles devem dar trabalho, não é verdade? Você deve ficar com um monte de cabelo branco por causa dos seus filhos, né? Ou o homem já ficou até careca, meu Deus, não aguento mais, né? Tanta cheia, não aguento mais, mas chora a noite toda. Imagine 19 filhos. Aquela mulher, meu irmão, não tinha disque e pizza. Aquela mulher não tinha gás encanado. Aquela mulher não tinha a faxineira do final de semana. Aquela mulher não tinha água quente. Aquela mulher, de 1 a 2 horas, ela separava a Deus. Não é à toa que seus filhos foram os grandes avivadores do Evangelho, que levaram o amor de Deus para milhares de pessoas. Porque aquela mulher investia a sua vida em oração. Ela entendia que ela podia mudar a história do seu país através de oração. Não é à toa que o seu filho John Wesley foi uma das pessoas que encabeçaram John Newton, um dos maiores exportadores de escravo negro no mundo, a parar de trazer escravos para a Inglaterra. E através de John Wesley, William Wilberforce, que é um homem muito famoso na Inglaterra, criou uma lei para que não tivesse mais escravos na Inglaterra. Porque uma mulher orava pelo seu filho. O seu filho trouxe uma grande revolução numa história. O que acontece comigo e com você quando nós começamos a orar? Quando nós começamos a pedir misericórdia para uma nação. Quando nós precisamos pedir misericórdia pelo povo, pela cidade, pelos nossos filhos, pela nossa família. Quando eu e você começamos a orar, meu querido, o diabo começa a correr. Quando eu e você começamos a clamar, o diabo morre de medo, porque sabe que na sua oração Deus está escutando. E nossa oração, quando Deus escuta, Ele trabalha. Nós precisamos orar cada dia mais e clamar, ter uma vida de comunicação. Na continuação do versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus, talvez eu possa dizer que é algo mais profundo. Buscar a face de Deus é você realmente querer encontrar a Deus. Não somente uma oração de clamor, com fé, mas realmente é uma entrega total diante do Senhor. Eu lembro daquela passagem quando Ana, mãe de Samuel, estava chorando, pedindo um filho, e ali estava o sacerdote Eli, e começou a achar que aquela mulher estava bêbada, porque aquela mulher estava chorando, mas chorando, ao ponto que ele olhou assim: minha mulher, logo de manhã você já bebeu pra caramba, olha, a casa de Deus, respeito. Mas aquela mulher estava orando, clamando, chorando, doendo o seu coração, desesperada, porque ela cria que Deus poderia fazer algo.
Quando nos encontramos numa situação que os dias estão difíceis, as coisas estão dando errado, meu querido, nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos colocar nosso coração diante de Deus e tentar escutar aquilo que Deus quer falar para nós. Igual o pastor Nilton falou na quinta, né, o crente 6 horas, né? 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Só quer saber dos outros orar. Mas de buscar a face de Deus, de colocar meu joelho e clamar a misericórdia de Deus. Meu pastor, eu vou ficar com calo no joelho, pastor. O que as pessoas vão falar? Eu estou com calo no joelho. Pastor, mas vai doer meu joelho, olha. Espera, eu vou colocar um tapete bem gostoso, daí eu vou deitar ali. Sabe, querido? Nós precisamos entender que é buscar a face de Deus. É realmente entrar, clamar, e chorar, e se entregar, e se dar completamente até o Senhor ouvir o nosso clamor. Não sei quantos lembram a história de Daniel. Quando Daniel estava esperando a resposta de Deus. E ele ficou 21 dias em clamor, em 21 dias de jejum. E fala que no primeiro dia o anjo saiu com a resposta. Mas o anjo não chegou por causa de uma luta que havia nas regiões celestiais. Mas Daniel ficou os 21 dias chorando e clamando a resposta de Deus. Passa um dia, você fala assim, pastor, está tão difícil. Um dia ser aquele pãozinho gostoso com aquele cafezinho, que é tão misericórdia, né? Pastor, eu não consigo ficar um dia sem aquele suco de laranja, aquele ovo, aquele bacon, aquela salsicha de manhã. Sabe? Meu café é assim, meu irmão. Né? O café é meio assim, um pouquinho calórico, né, gente? Mas, pastor, eu não consigo ficar 2 dias, 3 dias, assim, eu não consigo. Passou uma semana e o Senhor não me respondeu, sabe? Se nós cremos que Deus vai responder, se nós cremos no Deus Todo-Poderoso, e se Ele não respondeu até agora, nós sabemos que que nós precisamos entregar-se completamente a Deus, e colocar nosso coração chorando, pedindo misericórdia aos pés do Senhor, pedindo que o Senhor venha mudar a nossa história. Precisamos realmente chorar diante de Deus. Sabe, todas as vezes que eu chorei diante dos pés do Senhor, meu querido, todas as vezes que eu clamei de verdade, eu lembro uma vez que eu estava desesperado, e eu comecei a chorar. No momento eu comecei a ficar, de alguma forma, um pouco angustiado, e comecei a falar assim, Deus, o Senhor não me responde, eu estou aqui chorando, eu estou aqui noites, pagando preço em oração, eu estou dias chorando, e o Senhor não me responde. Eu fiquei uns 10 minutos reclamando para Deus. Meu irmão, não faça isso, né? Deus é soberano, mas eu fiz, né? Misericórdia. E eu fiquei 10 minutos reclamando, chorei, e eu fui para um lugar, fiquei guardado. E de repente chegou alguém que não entendia o que eu estava falando, uma pessoa que não entendia português, que não estava na sala. 15 minutos depois, que a pessoa falou assim, Newton, pastor, Deus está mandando te dizer isso. Eu tinha 15 minutos atrás reclamado com Deus, falando que o Senhor não me respondia. 15 minutos depois, o Senhor estava dando a resposta do meu clamor e do meu choro. Nosso Deus é um Deus que está se importando com a minha dor e com a sua dor. Mas nós precisamos buscar ao Senhor de verdade. Deus não quer uma nação que não está se preocupando, uma nação que não chora, um povo que não chora. E por último, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Aqui é uma condição, talvez deveria ser a primeira, mas Deus está falando que é uma consequência, Deus está mostrando uma consequência daquilo que devemos fazer para que Ele venha escutar o nosso clamor, que Deus venha mudar a nossa história outra vez. E aqui Ele fala, se converter dos maus caminhos, mudar a sua caminhada, se arrepender do que vive, mudar o seu rumo. Deus, Ele quer para que Ele venha trabalhar completamente em nossa vida, completamente em nosso povo, completamente em nossa igreja. Além de orar, viver como um povo de Deus, orar, jejuar, se humilhar, Ele quer que venhamos mudar o rumo, parar de pecar, parar de errar. Existir um verdadeiro arrependimento no nosso coração, onde nós temos nojo do pecado, onde nós não queremos mais ser escravos do pecado. Me lembra o texto, dois paralelos, Saul e Davi. Rei Saul, primeiro rei, e Davi, o grande rei Davi. Saul,
A Bíblia fala que ele foi chamado para ser rei. Mas certo dia, ele ficou com ciúmes, inveja de Davi, porque Deus havia colocado ele como rei. Mas o rei Saul, a Bíblia fala que o Senhor mandou ele para uma guerra e matar todas as pessoas e todos os animais, e não trazer nada como para si mesmo. Mas quando Saul chegou no lugar, ele viu todos aqueles bois bonitos, aqueles bezerros bonitos, aqueles animais bonitos. Ele viu o dinheiro e ele viu o rei ali. Ele matou todo mundo, pegou os bois. Chegou o rei, pegou o rei e falou assim, vou levar você para Israel e lá as pessoas vão ver o que eu fiz e vou lá te matar na frente de todo mundo, vai ser tão bonito. Imagina que ele pensou isso. Mas quando chegou o profeta, Deus mandou falar para o profeta, olha, por causa dessa atitude que eu mandei você destruir completamente o reino, eu vou rasgar o teu reino hoje. Mas o mais interessante dessa passagem que Deus falou que tiraria o reino de Saul, é quando ele fala para o profeta Samuel, ele falou assim, olha, profeta, tá bom, eu errei, mas vamos ali comigo, honrar o meu nome porque eu fiz isso. Você vê que aquele homem não estava arrependido. Aquele homem não viveu arrependimento, ele não se importou com arrependimento. Aquele homem, ele não queria, porque ele era rebelde, ele não queria realmente ouvir a Deus, não queria o que Deus estava fazendo. E a Bíblia fala que Deus tirou ele do reino. Só que do outro lado você encontra Davi, o grande rei Davi. Certo dia, olhando pela janela, viu uma mulher bonita, aquela mulher tomava banho, e falou, chama aquela mulher ali, eu quero aquela mulher, ela é bonita, olha, bonitona, vem aí. Aquela mulher era casada, aquele homem deitou com aquela mulher engravidou. Seu marido estava na guerra, chamou o seu marido, disse, olha, vamos fazer assim, eu vou dar um pouco de cervejinha aqui, uma caipirinha aqui, uma caipirinha ali, né? Ele vai ficar doidão, vai chegar em casa, olha, vai ficar com a mulher, não vai entender nada, e já era. Chegou aquele homem, falou assim, não posso deitar com a minha mulher. Aquele homem, então Davi escreveu uma carta assim, manda então esse homem para ser o primeiro da guerra, aquele cara que vai levar uma flechada na cabeça e vai morrer. A Bíblia fala que aquele homem foi um homem que foi para a guerra e foi morto. Chegou o profeta Natan e falou assim, olha, o que você fez desagradou a Deus. O que você fez desagradou ao Senhor. O profeta Davi podia ter falado assim, olha, mata esse... O rei Davi podia ter falado assim, mata esse profeta. Mas um profetinha mais ou menos não vai fazer diferença. Ele poderia ter falado isso. Mas a Bíblia fala que aquele homem se arrependeu de coração profundo. Os dois erros foram um diferente do outro. O erro de Davi foi muito pior aos nossos olhos. Mas a diferença é que houve arrependimento. E eu quero olhar no versículo de Salmos 51. Vamos abrir Salmos 51, já estou terminando. Salmos 51. Aqui você encontra o arrependimento de verdade. Fala assim, Salmos 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me de todo o pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei. E fiz que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconda o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova-me dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença, nem me tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que profundo é esse texto. Que profundo. Ele vai
oração, no versículo 11, não me expulse da sua presença, nem tire-me de mim o teu Espírito Santo. Perceba uma coisa, Davi, rei, ele não estava preocupado com o seu reino. Davi não estava preocupado com o seu dinheiro. Davi não estava preocupado com toda a sua fama. Davi não estava preocupado em si com a sua família. Davi não estava preocupado com as coisas que estavam corriqueiras em volta. Mas ele fala, Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Que profundeza, aquele homem estava se portando com a presença de Deus, com a vida de Deus dentro dele. Quantos de nós, quando erramos, se preocupamos realmente com a vida de Deus em nossos corações? Converter dos maus caminhos não é querer fazer certo pelas bênçãos de Deus, mas é mudar os meus caminhos, porque nós o amamos. Hoje é o momento de eu e você colocarmos assim, Deus, já basta, não aguento mais. É o dia do Senhor mudar a nossa história. Eu quero terminar com um texto. Tiago 4, do 8 ao 10, fala assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se em choro, troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Nós temos crido que Deus fará alguma coisa diferente. Eu tenho certeza que, meu querido, você não está aqui mais um dia por acaso. Você não está aqui mais um dia cumprindo tabela. Você não está no domingo de manhã somente porque é um culto de ceia. Você não está aqui na igreja porque você quer ser um religioso. Você não está aqui nessa igreja porque você quer ser abençoado. Mas você está aqui porque eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você. E Deus quer manifestar a sua presença nessa igreja. E através de mim e você, nós somos o povo de Deus, somos o exército de Deus. E através de nós, Deus irá mudar a história desse povo. Deus irá mudar a história da nossa cidade. E haverá um grande avivamento neste lugar. Transformação, modificação de vidas. Eu quero nessa manhã orar com você. Você que entendeu esse texto. E você quer estar como esse versículo, buscando a Deus, se entregando, se humilhando, se arrependendo, se convertendo nos seus maus caminhos, deixando que Deus reine e tome conta da sua vida. Se você quer realmente viver esse texto que nós lemos, meu irmão, eu quero nesta manhã orar contigo aqui na frente. Eu quero pedir a graça de Deus. Se você quer ter mais de Deus, quer mais ser cheio de Deus, quer ser um instrumento, quer ser um povo de Deus, realmente ser usado por Deus. Você, não, pastor, eu quero ser usado de Deus. Até hoje eu não fiz nada, até hoje eu fiquei parado aqui. Mas hoje eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um homem, uma mulher que ora, que busca a minha face, que se humilha diante dos pés do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda mais te conhecer.
Jesus. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, o inclinar os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale o dia sendo do teu querer em toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha orelha, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, me inclinará. Mas vale um dia centro do teu querer. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia caminhar, Senhor, com o Senhor. Senhor, nos ajuda a ser guerreiros, Senhor. Nos ajuda a ser, Pai, o teu povo, Senhor. O povo que se chama pelo nome do Senhor. Pai, o nome, Senhor, Senhor, que sejamos um povo que honra o teu nome. Senhor, que venhamos viver como cristãos, Pai, que realmente resplandecem, que são sal, que são luz.
Mas, Senhor, nós não queremos ser número de pessoas. Nós não queremos ser mais um número de pessoas, ou mais uma igreja. Nós queremos ser o teu povo fiel, Senhor, que anda em fidelidade. Senhor, nos ajuda cada dia mais, Senhor, a se humilhar, a buscar a sua face, a orar, Senhor, a se converter dos maus caminhos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, caminhar fiel contigo, caminhar, Senhor, buscando a tua presença, vivendo, Senhor, o evangelho de verdade. Senhor, eu creio, Senhor, se nós começarmos a entender esse versículo e viver esse versículo, Senhor, nós temos uma cidade diferente, nós temos uma nação diferente, nós temos um bairro diferente, uma sociedade diferente. Senhor, inculca essa palavra nos nossos corações e vamos praticar ela, Senhor. Vamos praticar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo fala: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tenho certeza, se nós como povo de Deus pagarmos um preço, vivemos como povo de Deus, nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter, o Senhor ouvirá a nossa oração e perdoará e sarará a nossa terra.